Pois bem, boa noite, amigo e irmãos. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 26. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Nesta noite com o tema O Amor Transforma e Cura. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito bem, Regina. Antes de darmos então entrada ao tema da noite, como de praxe, nossa prece de abertura. Vamos a ela e já voltamos. Pai Nosso, de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Pois então, ficou faltando, né, ouvintes, o nosso boa noite, os boa noites aqui das nossas duas participantes de honra, né, a Regina e a Martinha, não é isso? Isso aí, boa noite a todos os ouvintes aqui da Web Recordações e que tenhamos um excelente programa e que sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados aqui neste programa de luz. Boa noite, amigos ouvintes, entre os dois mundos. Uma alegria, Paulo e Regina, estarmos aqui reunidos. Que tenhamos um excelente programa. Muito bem. Vamos aqui a um recadinho da nossa amiga Aline e já voltamos para o Conversando sobre o Espiritismo. De crise, não te abatas. Escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, suporta a provação, não reclames. Aceita, não grites com ninguém, nem firas, abençoa. Lance de sofrimento é o ensejo da fé. Silencia, Deus sabe o instante de intervir. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, vamos conversar sobre o Espiritismo, não é? Vamos lá. Vamos lá. Eu faço a introdução do programa, então, informando que cada espírito, Regina, Martinha, cada espírito renasce no berço com as algemas que forjou
para si mesmo no passado próximo ou mesmo no passado remoto, a fim de realizar a caminhada regeneradora através de lutas e problemas edificantes até o túmulo, para que o túmulo seja a preciosa emancipação. O Espiritismo cristão convoca-nos à reforma moral para a compreensão da nossa relação conosco mesmos, ou seja, para uma repaginação completa das nossas regras de bem proceder, de nossas crenças, nossos valores existenciais, o que, por sua vez, exige novos pensamentos, novos sentimentos e, por conseguinte, também uma reavaliação dos nossos comportamentos. Com isso, em outras palavras, formula convite à construção do nosso bem-estar, de um estado consciencial harmônico, capaz de gerar energia de equilíbrio, essência da saúde, e por isso podemos então dizer que o amor transforma e cura. É isso aí, traremos a luz do amor do Mestre Jesus e do seu Evangelho para nos iluminar, edificar, amparar e fortalecer os nossos passos. Pois, como sempre dizemos, todos os ensinamentos são primeiramente para cada um de nós, são primeiramente para mim. Que as palavras desta noite, além dos bálsamos para os nossos corações, sejam uma porta se abrindo para novos entendimentos, íntimos ou fortalecendo os que já temos. Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas, e não ao estado de órgãos ou partes do nosso corpo. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. O corpo de um ser humano vivo deve seu funcionamento ao espírito que o habita. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, ele se encontra, como denominamos, em estado de saúde. E se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo, e então falamos que ele se encontra em um estado de doença. A doença é a perda relativa da harmonia, não é mesmo, Martinha? É isso aí, Regina. Por isso que o amor transforma e cura. É o que nós queremos hoje trazer para os nossos corações. Esta perturbação, né, amigos, da harmonia, da nossa harmonia, acontece em nível de consciência, como tu falastes agora, Regina, que é a parte espiritual do ser, enquanto o corpo é a forma de apresentação dessa desarmonia. Então, nos aparece através do nosso corpo físico, mais visivelmente, podemos dizer, essa desarmonia. Mas isso não quer dizer que no nosso nível espiritual de consciência também não esteja acontecendo, que é o que nós vamos discorrer ao longo do programa. E o nosso não consciente, então, envia mensagens ao nosso consciente, sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Quem já não passou por isso, né? Procurando silenciar esta tentativa de comunicação, utilizamos medicamentos muitas vezes para acabar com tais sintomas. Também quem de nós já não teve que passar por essa situação ou ainda passa. E sem perceber que o que gerou os mesmos, ou seja, esses problemas, trata-se o efeito e não a causa que o gerou. Observando aqui que todo medicamento também tem o seu valor e sua importância vindo da medicina. Sim, e para saber onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas também identificar o que está escondido na sombra, ou seja, a causa raiz do problema. Pois não adianta tratar somente o efeito que está visível, e sim a origem do problema, a causa que está escondida e deve ser investigada. A gente percebe que já tem na medicina um ramo bem grande dos médicos olhando para a sombra. Porque nem tudo se mostra à luz, não é isso?
Isto no livro Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eles nos dizem: doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado de órgãos ou partes do corpo. Se nós pensarmos também que o Cristo, como sendo o nosso grande libertador, ele apresenta todos os dias para nós uma fórmula de trabalho com suor, para que nós possamos, à medida que formos fazendo esse desenvolver íntimo, nos libertando desses grilhões que porventura nos causam inibições íntimas para desvendar o nosso ser, a nossa consciência. Pois é, Joana de Ângeles afirma que a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou até mesmo do espírito. É um estado do ser humano indicando que sua consciência não está mais em ordem, ou seja, a sua consciência registra que não há harmonia. Martinha já estava falando dessa desarmonia, desse descompasso, desse desequilíbrio. Os sistemas e a identificação de alguma enfermidade são então expressões visíveis de um processo invisível. No dizer de Deepak Chopra, um médico indiano bastante famoso e radicado nos Estados Unidos, a saúde é o espelho do que pensamos. Mente, corpo são como universos paralelos. Tudo o que acontece no universo mental necessariamente deixa sinais no corpo físico. Pois é, a doutrina espírita, através das obras da codificação, nos apresentam 5 princípios doutrinários. A existência de Deus é o primeiro, o segundo é a existência e a imortalidade do espírito, o terceiro, a pluralidade das existências, o quarto, a comunicabilidade dos espíritos e o quinto, a pluralidade dos mundos habitados. A Anete Guimarães nos diz que todo espírita tem que ter esses 5 princípios introjetados. Caso contrário, não são verdadeiramente espíritas. E esses princípios, eles elucidam a lei existencial de causa e efeito, guardando como máxima a prática da caridade, que tem como mandamento o amor e a instrução. Regina, a Anete tem razão. Porque se nós pensarmos que como nós não vamos buscar a existência de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida? E nós já sabemos da imortalidade, então nós precisamos lembrar que não é somente hoje, que nós temos uma longa história e aí por diante. Sim, todos os 5 princípios são essenciais, necessários. Nós podemos também trazer aqui Kardec para a nossa conversa, porque o Kardec nos fala lá nas suas obras, revelando a causa do mal, ele nos diz: o Espiritismo rasga a nova senda, a arte de curar e fornecer a ciência, meio de alavancar êxito onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. Nós, então, como estudantes da doutrina espírita, que nós já podemos perceber que aqueles 5 critérios, né, princípios que tu citaste, Regina, poderia também estar encaixado aqui, todos eles nesta fala de Kardec. Porque revelando a causa do mal, eu vou descobrir a causa do mal, me vendo como um ser espiritual, de uma forma muito diferente. Então, revelará, sim. E a benfeitora Joana de Ângeles também nos elucida que a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. O Evangelho vem oferecer além desse intercâmbio entre mente e corpo, espírito, nos apresentar uma saúde ideal para o momento em que vivemos. Então, né, deixar claro. A máquina orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica. Interessante. Sabendo canalizar a corrente vibratória, se nós soubermos canalizar esta corrente, então, que organiza e submete os implementos físicos e ao seu comando, produzirão efeitos de saúde, de bem-estar para todo o nosso corpo.
Sem dúvida a gente percebe, né, Tanto... que as energias psíquicas, elas são altamente efetivas, né, na condução da saúde corpórea, né? Não só mental, né? Não. Mas física, inclusive. Física, né? também. E aí, Paula, através desse pensamento da Joana de Ângeles, nós podemos então iniciar um fluxo e um refluxo quando meditamos sobre isso. Uhum. Porque se nós pensarmos que a grandeza do amor, pensemos aqui então, né, que o amor transforma e cura, a grandeza do amor, ele repousa invariavelmente na conjunção do verbo servir. De nos sentirmos úteis, né, necessários aos nossos irmãos, a nós mesmos, inicialmente, e fluindo de nós essa energia, essa vibração positiva, presentear o irmão, o nosso mais próximo. Né? E sem a atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. Exatamente, Regina, porque sem essa atividade, que é o trabalho que o Cristo disse, servir e trabalhar, ter vontade, ter esforço, eu não consigo sair da minha zona de conforto ou da minha dor, melhor dizendo, para poder então me libertar. O trabalho liberta, o esforço liberta. A própria natureza, se nós pararmos para analisar e pensar, é um livro aberto nesse sentido que tu também falastes, né, Regina? Que tu falastes, né, Paulo? Porque à nossa volta tudo é um cântico de louvor e de oportunidades. É uma doação constante da eterna bondade do nosso Pai. Pois é. Nós vamos fazer um rápido intervalo, viu? E a Regina vai voltar falando aí deste problema de nós necessitarmos equilibrar bem esse nosso eixo emocional, esse nosso eixo consciencial, essas nossas energias espirituais, né, que estão fluindo através de nós, do nosso corpo, e muitas vezes nós nem percebemos. Será que nós percebemos, né, Paulo? Percebemos. Não percebemos, né? E é muito importante. Então, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos. Não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais daninhos. Tempo que pertença, podes dá-lo em serviço. Qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Não desprezes o tempo, que o tempo vem de Deus. Emmanuel. Um sentimento me ronda. Conversando sobre o Espiritismo. Vamos lá então, voltando aqui para o nosso bate-papo sobre o Espiritismo. A Regina então vai falar aí desse eixo que a gente, eventualmente, a gente sai sem perceber, não é isso? Sem perceber. Isso, antes eu queria só fazer um adendo na fala anterior da Martinha sobre as doações da eterna bondade. Essa eterna bondade se evidencia no mundo, né, Martinha? De 1000 modos diferentes em cada instante das nossas vidas. É verdade. O Pai é maravilhoso. Então vamos lá. Quantas vezes saímos do eixo e nem percebemos, como disse o Paulo? Tais desequilíbrios acabam gerando um campo magnético negativo. E esse campo nos induz a mágoas, a ressentimentos, culpas, revolta, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo, raiva, violência, vingança, avareza. Desequilíbrio só traz coisa boa, né? Uso de drogas de todos os tipos e até mesmo sexo em desalinho. Essas atitudes todas citadas aí, todas essas mazelas, né, do nosso espírito que ainda temos que erradicar, essas e tantos outros sentimentos são contrárias às leis morais da vida, pois são fontes de desordem emocional, de distonia. Distonia quer dizer contrações involuntárias de longa duração, e isso gera enfermidades. Devemos jogar fora, lançar longe de nossos corações esses sentimentos e essas atitudes definitivamente.
nos corrigir, nos burilar, fazermos uma reforma íntima profunda. E como citei, podemos canalizar esse desequilíbrio para o ruim, para o negativo, o que destrói, porque somos também os co-criadores da nossa própria vida. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. O pensamento sombrio adoece o corpo são, e agrava os males do corpo enfermo. A mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso quem nos disse foi Emmanuel. Porém, com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e da renovação do destino. O pensamento positivo, a força de vontade em elevar o nosso padrão vibratório, assim como o serviço ao próximo, a prática do amor, nos auxilia na manutenção do nosso equilíbrio. Devemos amar simplesmente, esforçando-nos em ajudar sem esperar qualquer tipo de pagamento por isso. Que possamos dar o nosso melhor sempre e sem reclamar, sem fazer exigências. Lembremos que, servindo cada vez mais, seremos um dia surpreendidos em pleno campo de trabalho pelo divino servidor que nos converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. Podemos vencer hoje. Busquemos então, irmãos, amigos, o caminho do amor que transforma, que alivia e muitas vezes cura a nossa vida. Ufa! Mais alguma coisa, Regina? Acho que ela falou tudo. Eu acho que sim, né? Podemos fechar os microfones, dar uma boa noite aqui, né? Mas eu vou tentar dar uma reequilibrada nisso aqui. A frase, converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. O que a Regina estava falando aí, né? Pensamento positivo, a alegria, né? A vontade, o querer. Porque a Regina produzir, cita diversas fraquezas que todos nós carregamos, muitas, as mazelas, como tu mazelas, falaste. Mas nós podemos transformar, superá-las, melhor dizendo. Converter, né? Converter todos esses problemas em motivo de superação. Aquilo que a gente cansa de dizer, né? Que a dor, ela é um instrumento de reavaliação das posturas. É pela dor que a gente sobe aos poucos, cada vez mais um degrau. E podemos começar devagar, como diz ali, né? Um pequeno gesto, por menor que seja, ele já vai mudando. Sentimos o alívio, como tu falaste também, e a transformação diariamente quando nós começamos imediatamente. Ao percebermos e iniciarmos. Então convertendo isso tudo que nos gera problema, né? Temos que converter estas mágoas em motivo de superação destas próprias fraquezas, a maneira daquele que trabalha, que aproveita o obstáculo para atingir os seus objetivos mais altos. E então teremos convertidos todas essas inquietações do mundo em bem-aventuranças para uma felicidade sem fim. Ou seja, um dia todos nós vamos compreender os motivos. Mas hoje o convite é para que aproveitemos da melhor forma possível estes obstáculos, muitas vezes dolorosos, em nossa jornada. Difícil aceitar dos tropeços, né? Mas como tu citou, através da dor, a gente começa uma reforma, começa a tentar entender e começa a melhorar. Exatamente. Né? Porque a dor ensina. E a felicidade, muitas vezes, como já dissemos aqui em alguns grupos de estudos nossos aqui, né, do Vinha de Luz, a felicidade nos causa uma certa lassidão, um relaxamento, as coisas estão indo bem, você embarca na canoa e segue sem maiores preocupações. Né?
acomodação, exatamente. No momento que você dá um tropeção, você para, olha, acende a luz amarela, opa, deixa eu ver aqui para não tropeçar de novo nesta pedra mais adiante, não é isso? Isso aí é o amor do nosso Pai também nas nossas vidas, quando nós temos. E muitas vezes a gente maldiz, né? Maldiz, reclama. Quando acontece uma desgraça, uma doença, algum contratempo, algum obstáculo, há uma certa imediatismo, há uma certa tendência a maldizermos, E rejeitar, a né? sorte e rejeitarmos. Rejeitar exatamente. e reclamar. E nós transformamos então em todas aquelas mazelas que a Regina citou anteriormente. Exato. Causando culpas, revoltas e outras A coisas. gente, Mágoas, a gente ainda frustrações. tem o vitimismo, né? Exatamente. E de tudo isso que nós falamos, nós poderíamos também fazer um convite aos ouvintes para pensarmos que sem sabedoria não há caminho, mas sem amor não há luz. Exatamente. Interessante. Isso também é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Através do Tempo. A sabedoria é aquele momento em que eu começo a despertar. Eu vou adquirir um conhecimento. Sabedoria. Eu amadureci. Eu desenvolvi um potencial. Isso. Eu adquiri. É meu a sabedoria. E esse amor também é essa construção. E se estamos convictos, então, né, meus amigos, de que o amor e a sabedoria, elas constituem o alvo divino da nossa marcha, porque é da nossa marcha, não é do outro. É o nosso objetivo, né? Não é do vizinho, não é do irmão, não é do parente. Isso. Vamos permanecer, então, nesse templo de boa nova, das notícias felizes que o Cristo nos oferece através do Evangelho. As boas novas, as boas notícias, as notícias de que existe mais do que só o mundo físico. Deus é amor, é bondade, é justiça. O que é para a minha vida é para a minha vida, vai bater na minha porta e não tem como escapar. Não precisamos nem que este programa tenha vídeo, viu? Seja um programa transmitido por vídeo, porque todo mundo percebe que você está alegre, solta, feliz. Muito feliz e agradecida. Muito feliz e agradecida com todo esse amor que eu recebo, nós recebemos, né, meus amigos? Que nós possamos assim, compreender que esse templo de Boa Nova que o Cristo ofereceu a cada um dos nossos corações, ele veio para nos afeiçoar a nossa existência. O que é afeiçoar, Paulo, as nossas existências? Eu gostar, eu me chegar, eu me agradar, eu me envolver, eu vou me afeiçoar a algo, pensemos. Sim. Quando eu me afeiçoo à minha existência, ele está me convidando para amar a minha existência, para me viver plenamente a minha existência, os acontecimentos, aqueles que me cercam, a minha família. Em definitivo a esses exemplos do Mestre e do nosso Senhor. Porque só assim eu vou entender e vou compreender também que todos esses benefícios eles são para a redenção da minha vida e para sempre, porque aí vai se tornar sabedoria. Muito bem, muito bem. E como tu diz, Martinha, rogando amparo a Deus, ao nosso Senhor, não esqueçamos a prestação de amparo a nós mesmos, como tu acabaste de dizer, né? Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o fator do vento, mas não dispensa o próprio suor do lavrador no trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos para recurso divino. Nós podemos pedir aos céus, né, preces ao nosso benefício. Entretanto, de que valeria a bênção de Deus para nós se nós não consagramos deliberadamente, se nós nos consagramos, né, a nossa vida, o desprezo que temos por ela? Então, o médico mais competente nada conseguirá na assistência ao enfermo, aquele enfermo que não deseja curar-se. Se ele não quer se curar, por mais competente que seja o médico, ele não vai ter êxito. Assim como um professor, por mais excelente que seja esse professor, nada alcançará do aluno que foge sistematicamente da lição. E o paciente, compete ao paciente a conquista da cura, de modo definitivo, buscando o seu fortalecimento interior pela reforma moral e prática da caridade.
Lembremos sempre que Jesus, após praticar suas curas, recomendava: vá e não peques mais. Não basta rogarmos a alguém um auxílio para que sejamos auxiliados com segurança. Precisamos também de uma certa atitude bastante importante. Responsabilidade Responsabilidade. conosco mesmo. Paulo, por gentileza, eu gostaria de fazer um comentário aqui com a Regina. Vale. Tu falando e eu pensando, né, Regina? Tu dá esse exemplo do médico e do professor. Também é o nosso Mestre Jesus na nossa vida. Ele nos oferece Exatamente. tantas oportunidades Ele- que nós não queremos. Ele é o médico das nossas almas e o professor que nos ensina lições maravilhosas para nosso fortalecimento bem, espiritual. Médico das almas, né? Ele dá a receita para que nós consigamos esse equilíbrio que a Martinha estava falando, né? Nos equilibrando a mente, a consciência, o espírito, o corpo tende a transitar também equilibradamente, né? E o caminho é este, né? O Evangelho, né? Quando a Regina fala, dá esses exemplos, na verdade ela queria que nós entendêssemos nas entrelinhas que é o Cristo, esse professor, esse médico da nossa vida constante. Mas que muitas vezes nós não percebemos nas entrelinhas da nossa vida os acontecimentos que podem fazer com que eu ressurja, que eu melhore, que eu me transforme diante de algo bom que está acontecendo ou ruim. Eu tenho que compreender esse médico, esse professor que passa pela minha vida, que está ao meu lado sempre. Vocês duas hoje estão muito boas. Eu fico aqui pensando, será que eu falo mais alguma coisa ou desligo esse microfone número 1 aqui? Mas vamos lá então, pessoal. A Regina então está falando, é exatamente isso, né? É imprescindível que nós exerçamos esse senso de responsabilidade que também você está informando aqui, não é, Martinha? A responsabilidade de viver bem, com alegria, né? Para que essas vantagens da existência nos engrandeçam o espírito, né? Que nos torne felizes, né? Para que a gente consiga buscar o melhor, o mais essencial da vida, não é isso? E a oração será sempre o desejo expresso, exigindo esforço próprio a fim de concretizar-se. Lembremos-nos de que o edifício não se ergue do solo tão somente pela beleza e pelo merecimento da planta, a planta baixa do projeto, né? A prece que nos exterioriza o anseio de progresso e de luz é o projeto louvável de nossa melhor esperança, mas se em verdade pretendemos chegar ao progresso e à luz, é preciso que nos disponhamos a lutar e sofrer, trabalhar e servir na construção deste nosso ideal, desta nossa meta, não é isso? Quando nós falamos esse exemplo nas entrelinhas que a Regina fala do Cristo, sendo esse professor, esse médico das nossas almas, quando tu traz aí essa reflexão da responsabilidade de viver, também é um chamado. Como é que está o nosso senso de responsabilidade e até onde nós estamos enxergando que nós podemos buscar, através de uma prece, trazer tanto, como tu disse, esse progresso e essa luz tão importante para a nossa vida. Isso. E eu trago também mais um comentário do Emmanuel, também Instrumentos do Tempo, o livro, e que momento? Ele nos diz: não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas. Como classificar o aluno que estuda indefinidamente sem jamais aprender? Ou o homem que desaprova alguma coisa sem se experimentar? Sem experimentar essa Exato, coisa. Eu não gosto de tomate, mas nunca comi. Exato, Então, o médico das almas, o médico da terra está ali nos oferecendo ajuda, alguém nos instruindo, alguém nos oferecendo um conhecimento a mais, mas até que ponto eu parei para compreender e me colocar nessa posição de um estudante que precisa aprender e precisa apreender, como diz a Regina. Exatamente, porque só quando eu apreender é que será meu definitivamente. Né? E recordemos que tudo na vida é causa e efeito, Martinha, Paulo, e ação e retribuição também. Precisamos ter essa ação para retribuir. Então, eu só vou ter essa retribuição positiva e boa se a minha ação for boa, se o meu pensamento for bom. E também, quando a gente descobre, né, amigos, que é muito importante para o bem, as nossas demonstrações, as nossas ações, que
que quando nós plantamos com segurança, nós também colheremos no tempo certo. Isso. É outra mensagem importante. Que nós devemos sempre examinar com atenção aquilo que nós adquirimos de conhecimento. Nós devemos aprender, mas compreender. O conhecimento, ele precisa estar introjetado em nós para que nós possamos ter essa segurança, essa certeza. Nós também devemos sempre analisar com a imparcialidade, para assim nós podemos alcançar essa luz da justiça que o Mestre Jesus quer. Isso. Essa imparcialidade e alcançar essa luz é na nossa vida, é na nossa rotina, é no nosso dia a dia. Nós devemos sempre estimar as coisas valiosas, aquelas que nos levam para frente como espíritos, para crescimento. Então Nós temos devemos que estimar, né, o Evangelho, estimar Jesus, quer mais valioso que isso? Não tem, Regina. E procurar segui-los realmente. Ele ilumina o nosso caminho e nos fortalece. É o farol das nossas vidas. Porque Ele ama e auxilia. Porque Ele quer que nós amemos e auxiliemos. Porque Ele faz isso por nós todos os dias. E quando nós agimos em favor de uma pessoa, nós estamos agindo para o Mestre e pelo Mestre. E, consequentemente, nós vamos estar, então, trazendo para as nossas vidas todo esse dínamo, essa energia que está na lei do nosso Pai. Mas eu estou notando que vocês estão com o dínamo a toda, com muita energia, né? Vamos dar uma paradinha e já voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Em nossas tarefas dignas e edificantes, seremos sempre sustentados com o amparo de Jesus através de abnegados amigos do alto. Bezerra de Menezes. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, Regina, dando continuidade então ao nosso terceiro bloco. Pois então, amigos, Martinha, Paulo, Emmanuel, esse irmão, sempre nos traz palavras de incentivo, mas também sempre nos alerta como devemos proceder. Creio que se pretendemos a mudança, não nos cabe dispensar a disciplina. Para o equilíbrio ou a reestruturação, em tudo é necessário que fujamos da desarmonia. Se buscamos o convívio com as claridades do nosso Mestre Divino, não podemos mergulhar o coração nas sombras dos precipícios. Alguns de nós já aspira à reencarnação e busca compreendê-la. Então não podemos menosprezar o ato de renovação constante, como a Martinha disse, para o melhor. Sejamos dedicados, ouvintes, procurando a posição dos bons executores das lições recolhidas do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E cedo alcançaremos o prêmio do amor e da sabedoria já citados, que representam as duas faces da alegria eterna. Muito bem, nós também não devemos supor, né, que a felicidade somente esteja na beleza efêmera do corpo, nem tampouco admitir essa virtude incorruptível, onde encontremos a felicidade passageira. Por que eu faço esses comentários, ouvintes? Porque tudo passa e, à medida que estudamos, buscamos conhecimentos, compreensão mais acerca da vida, das suas nuances, das nossas necessidades, e aí a gente começa a compreender que muitas das situações atuais têm um histórico íntimo que carregamos em nossas longas jornadas, né? E essas luzes da doutrina espírita, elas nos mostram que o perispírito é pré-existente e é sobrevivente à morte do corpo material e transmite suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito.
porque este envoltório carnal, nosso corpo físico, se modela e as suas células se agrupam de acordo com a forma perispiritual. E também que as qualidades ou defeitos, as faltas, os abusos, os vícios de existências passadas ficam registradas no perispírito e podem reaparecer no corpo físico como enfermidades e moléstias. Não é isso, Martinha? Isso, Paulo. A lei de reencarnação, antes fazer uma observação que essa fala muito bonita do Paulo, se quisermos nos aprofundar sobre esse tema e mais, né, Paulo, sobre o assunto mesmo, perispírito, espírito, né? Podemos buscar nas obras de Allan Kardec, que tem uma vasta coletânea aí para poder estudar e pesquisar. A lei de regeneração, né, meus amigos, se apresenta de diversas formas. Falamos agora das nossas atitudes, das nossas mazelas. O Paulo fala dessa busca do nosso corpo e, ao mesmo tempo, a compreensão de que corpo é este, como chegamos a tê-lo. Então, nós já sabemos que esse Deus de amor, ele te dá a reencarnação para que tu possa se apresentar de uma forma, porque cada espírito tem uma destinação. E nós podemos, então, através desta reencarnação, estarmos passando por provas ou por expiações. Tudo acordado com o nosso Pai. É o contrato que a gente assinou, né? Contrato. A gente sabe que tem um contratinho que a gente assinou antes de reencarnar. Isso também, ao mesmo tempo que nós começamos a compreender, nos dá uma certa paz, uma certa alegria. Nós nos desprendemos, né, Nos Regina? traz o entendimento. Um entendimento. E quando a gente tem um entendimento, acaba, às vezes, conseguindo ter uma aceitação, uma certa resignação por aquele momento que se passa, né? Isso, resignação. Porque nessa nossa luta diária, o Cristo sabia que nós precisávamos de tempo, de oportunidade, de refazimento. Então, a reencarnação do nosso Pai é esse amor, com essa paciência, para que nós, à medida que vamos avançando, vamos nos depurando e aprendendo. Mas lembrando também, meus amigos, que nem sempre o que vemos, o corpo físico que nós vemos, demonstra a alma. E muitas vezes ali tem uma escolha de uma grande prova. Verdade. Né? Então, por isso, não julgar é muito importante. Porque temos irmãos que, em sacrifício de muitos outros, de familiar, da medicina, eles se apresentam neste plano numa forma muitas vezes difícil, de lutas, de doença, das dificuldades todas que nós possamos imaginar. E nem sempre, como você estava dizendo aqui um pouquinho antes do programa, nem sempre a gente deve olhar para uma pessoa em sérias dificuldades pensando, mereceu isto, né? De forma alguma, isso. Em muitos casos, ele pode ter pedido esse tipo de prova para vir aqui ajudar ainda o seu próximo. A humanidade. Né? A humanidade, a nós mesmos, né? É como ela disse, pela medicina. Às Pela vezes medicina. ele vem de exemplo para que determinadas doenças tenham a cura através de alguma pessoa, Exatamente. alguma ajuda, né? Ou sacrifícios mesmo pela família Assim e por como tantos outros. uma doação de órgãos, Isso. quem Também, sabe se também. não há no espírito também um momento em que ele resolva doar-se para ser estudado, ser Também. percebido. Também. Não é isso? Um outro exemplo também que me ocorre, amigos, é nós estando com a saúde, mais ou menos, estarmos mais ou menos com a nossa vida familiar, qualquer coisa que esteja mais ou menos aos meus olhos, ao meu ver. E tu te depara com uma pessoa com uma situação pior e ela está bem. E ela é otimista, e ela é fé, e ela é força, perseverança. Ela é exemplo. Ela está, às vezes, sem uma condição física como a minha, ela está com suas limitações e tu sente assim que alegria Ela conversar tem uma com aquela pessoa. resignação, né? E te enche de vontade de também ser assim. Veio com o Refazer. objetivo de nos mostrar. Exatamente. Não é isso? Também é outro exemplo, meus amigos. Pois é. Inúmeras almas já renascem, digamos assim, adoecidas, ou seja, com os componentes psíquicos enfermiços. E em grande parte dos casos, o componente inicial desta enfermidade, Martinha, sabe o que é, Regina? É a falta de auto-amor.
Você acabou de falar de uma pessoa muito debilitada, em situação difícil, e que consegue traduzir alegria, te passar bom ânimo, te passar energia positiva, né? Então nós temos muito também para conversar sobre esse item, né? Que o amor transforma e cura, o alto amor, né? Mas ainda, Martinha, vamos falar de felicidade e alto amor, Martinha? Vamos falar, sim, Paulo, tem tanto a conversar. Nós vamos trazer aqui, meus amigos, 3 frases de Emmanuel que vocês conhecem, talvez conheçam. A felicidade não entra em portas trancadas. Maravilhosa. Exatamente. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. Uau. Sentirmos-nos úteis, Isso. né? Termos o que doar para o nosso irmão. Estarmos abertos para a mudança, para a vida, para o que vem para nós. Tudo. E a terceira, a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Bingo. tudo parte de nós mesmos, Tudo né? parte de nós mesmos. Todas as transformações partem de nós para influenciar o próximo, que se reforma e influencia o seu próximo e assim por diante, né? Como num grande tabuleiro, onde até alguém exemplificou dia desses, temos um tabuleiro com centenas, milhares de pecinhas pretas. E de repente, ali num pontinho do tabuleiro, uma pecinha branca. Essa pecinha branca com luz ilumina a lateral de uma pecinha preta. De repente a gente percebe que aquela pecinha preta começa a se iluminar. E ao se iluminar, ela projeta sua luz para a lateral de outra pecinha preta, que de repente se ilumina e assim progressivamente aquela luz se propaga em todas as direções e começa a haver uma autoiluminação. O alto amor começa a vingar em todos aqueles que não têm, ou que reclamam, né? Ou que não bendigam a própria existência. Não é isso, Martinha? É isso, muito bonita a tua colocação. Então, o alto amor é fundamental. Paulo, nós temos esse capítulo do livro Receituário Oportuno, que é um livro que se chama Escutando os Sentimentos, de Vanderlei Oliveira. E aí, então, é psicografado pelo espírito Hermance de Faux. Hermance de Faux. Mas tá bom o teu francês, viu, Martinha? Obrigada. Que nos diz que existem 3 ingredientes, 3 medicamentos importantes para a nossa vida. O primeiro é acreditar que merecemos a felicidade. Assim como todos os seres humanos, ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si. Muito bom. O segundo é parar de encontrar motivos externos para as nossas dores. Falávamos, né, já nisso. Encontrando as causas íntimas. Precisamos buscar as causas íntimas. Não é no externo. Sempre deveremos buscar no interno. Dentro de nós está a cura para todos os nossos males. E por fim, a terceira, parar de pensarmos em felicidade para depois da morte e tentarmos ser felizes ainda aqui, nesta existência. A felicidade, meus amigos, ela resulta de uma grande habilidade de consolidar o sentido da vida a partir desse olhar de impermanência, mas de gratidão. Impermanência e desapego. Muito importante o desapego. Porque se eu me desapego, eu começo a perceber que os motivos externos não vão me influenciar. Não, eles não são os que vão te ancorar Exatamente, na existência. E eu vou perceber que a minha felicidade, então, não depende realmente desses valores, desses motivos. Eu não vou, essas causas íntimas, eu vou conseguir olhar nos olhos delas e eu vou assumir que elas são minhas porque eu já carrego elas. Exatamente. E sermos felizes hoje é gratidão. Gratidão. Amigos, então Emmanuel, tanto Emmanuel quanto o Vanderlei Oliveira, eles sempre nos orientam e indicam atos que trarão mudanças significativas. Porque a mudança é necessária sempre. A transformação
precisa acontecer. Sim, porque precisamos evoluir. Né? Precisamos evoluir. Estarmos abertos para os conhecimentos da vida é fundamental. Pensar em nós, mas também pensar nos outros, não há dúvida. Mas toda mudança será de dentro para fora, tornando tudo isso muito mais simples na nossa vida. Pois é, caros ouvintes. Vemos que o foco será sempre nós mesmos, pois que somos herdeiros de nós mesmos. Isto é, circulando entre as várias reencarnações, traremos sempre em nós as marcas das evoluções ou deficiências das nossas encarnações anteriores. E o auto-amor? O auto-amor é muito mais do que o amor próprio, a autoestima, e precisa de muito autocuidado. É o encontro com a generosidade e a empatia, cuidados com nós mesmos. É a arte de reconhecermos-nos como seres tão merecedores quanto quaisquer outras pessoas. É amarmos-nos incondicionalmente com nossas qualidades e defeitos. É aceitarmos-nos e tentar transformar esses defeitos, porque é para isso que estamos aqui, para nos melhorarmos dia a dia. Esse é o nosso processo evolutivo. Exatamente, Regina, porque a síntese proposta pelo Mestre Jesus em torno do amor e das mais belas e eficientes psicoterapias que nós conhecemos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se nós pensarmos, né, meus amigos, que ante a possibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, já que tem tanta dificuldade em conceber o absoluto, realizar esse mistério, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, né, Regina? A fim de se desenvolver as suas aptidões, essa aptidão e todas elas que dormem em nós, né? Sim, porque recebemos, né? É a nossa centelha divina. Essa latência. E se nós nos esforçarmos para adquirir esses valores iluminativos em cada momento da nossa vida, e nós crescermos nessa direção do amor ao próximo, em decorrência natural do auto-amor, já que o outro então é a extensão dele mesmo, do ser. De nós mesmos, no caso. Aí finalmente nós podemos então conquistar o amor de Deus, entender esse amor em uma transcendência de um momento para o outro. E aí no qual o amor irá predominar sobre todas as nossas emoções e será o responsável por todos os nossos atos. Pois é, o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, apresenta a necessidade primeira do auto-amor como uma alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas desse sentimento supremo. Podemos ficar em dúvida e pensar, mas de que forma amar a mim mesmo? O como a si mesmo da proposta de Jesus é um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou com o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Pois bem, Regina, esse auto-amor proporciona aí uma visão mais clara de quem se é e do que se deseja e do que não se deseja para si mesmo. É através dele que estabelecemos metas para a nossa existência, metas educacionais, familiares, sociais, artísticas, econômicas e espirituais, pensando em nós, não apenas agora, mas nos cuidados para com o futuro. E falando em auto-amor, Martinha, fazemos um rápido intervalo e abrimos um bloco com as tuas definições também de auto-amor. Até já. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. André Luiz.
conversando sobre o Espiritismo. E vamos nós então, ouvintes, para o nosso quarto bloco. A Martinha então ficou de falar um pouquinho do alto amor. Vamos a ele? Vamos lá, Paulo. O alto amor, meus amigos, ele é divino. Mas precisamos desenvolvê-lo. Por isso a compreensão de nos amarmos primeiramente. Poderíamos considerar tantas boas atitudes em relação a nós mesmos quanto sendo um receituário oportuno, entendendo como um convite para nos conhecermos melhor. Não nos esqueçamos igualmente que junto desse conhecer o amar a si mesmo, ainda é uma lição que todos temos de aprender. Muitas reencarnações têm por objetivo restabelecer o desejo de viver e recuperar a alegria de sentir-se em paz. E de umas das consequências da falta de autoamor é a depressão. Exatamente. Segundo o conceito espírita, depressão é cansaço de viver, é não aceitar a vida como ela é. É cansaço e tristeza. E tristeza, Paulo. Em tese... Falta de esperança. É, de esperança. Até, em tese, podemos dizer que depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal. Como ela é... Porque eu ia dizer assim que como ela, né, está em desajuste interior... e que a incapacita para viver plenamente, eu queria dizer que esta tese é uma tese da doutrina espírita, dos nossos estudos, essa não aceitação da realidade pessoal. Pois é, a doutrina espírita nos diz que nós trazemos uma programação espiritual, né? Quando os golpes da vida acontecem, nós precisamos reagir, ou seja, essa programação que é pré-estabelecida antes da reencarnação, né? Ou às vezes não se trata de um golpe, mas tão somente de uma percepção da nossa fragilidade emocional, que independe da intensidade do golpe externo. E assim, independente deste golpe, desta força, ele nos dá a sensação de uma dor maior do que a real. Não é isto? Pois é, no momento em que o indivíduo vem para a existência física, ele vai se defrontar com decepções, com dores, tristezas, frustrações. São circunstâncias da lei natural da vida. Mas no passado, bem ou mal, o homem tinha um instrumento para atravessar as horas difíceis, amargas e dolorosas da vida. Chamava-se fé. Existem muitas criaturas que, em função das buscas desenfreadas pelas coisas da vida terrena, das coisas materiais, perderam o caminho da fé. Acreditam que não existe futuro, que a morte é o que nos resta, que a vida é isso que nos cerca e que tudo que temos e vemos é só isso e nada mais. Com tais pensamentos, estão certos de viver usufruindo de tudo que este mundo aqui terreno oferece. E uma sociedade sem fé também fica doente. Assim, profundamente descrente, essa mesma sociedade acaba, por consequência, ingressando num inescapável processo de depressão, inclusive entre jovens ouvintes. Jovens também estão depressivos. Nessa esteira, vem junto o medo, e todas as fobias e as ansiedades. Além disso, também podem levar-nos a estados depressivos, perdas de pessoas significativas para nós, tais como um parente próximo, um amigo, um familiar querido, ou das pessoas que amamos e queremos bem. Inclusive também perdas de um emprego ou de um objeto que nos seja de imenso valor. Isso também acaba, às vezes, nos trazendo essa tristeza, essa depressão. A depressão é uma doença muito moderna, né? Muito é. Estar depressivo, né, meus amigos, nesses momentos é muito compreensivo, porque somos seres humanos feitos de afetos e emoções. Então, muitos dos acontecimentos realmente vão nos trazer grandes emoções. E elas se alojam dentro de nós e alteram muitas vezes nosso comportamento de humor e o comportamento mental durante dias. Meses. Anos. É.
Lembrando que depois de um tempo, né, tem que procurar ajuda realmente, Com né? certeza. A depressão ocorre quando esse estado permanece por um tempo longo. Dentro de nós, né? Exatamente, é. Então não devemos permitir que estados depressivos dominem nosso psiquismo, levando-nos ao ponto de perdermos o interesse pela vida. Vamos buscar o apoio, seja na família, com os amigos, pessoas de confiança, profissionais, e procurarmos então formas de passarmos por tais momentos desafiadores, porque são desafiadores. Quem vive essa tristeza interior é uma luta muito grande. Mas eu convido os amigos a dizer que a fé é a luz do Espiritismo. A fé, o auto-amor. O auto-amor é uma ferramenta crucial, uma ajuda na busca da solução de adoecimentos do ser de toda ordem. A fé, meus amigos, na vida futura e a fé no momento presente realmente poderão aliviar a nossa dor e processar tanto essa parte da doença para fora do nosso ser, como também elaborar novos olhares e novas formas de esperança na nossa estrutura, capazes de mover energias transformadoras, curadoras e de autotransformação, meus amigos. Exatamente. A doutrina espírita, né? Ela vem destruir o materialismo que está aniquilando a espiritualização do ser, gerando este apego exacerbado à vida material, nesta vida de relações materiais. E a fé, então, é esta virtude, né, que precisa ser desenvolvida, como você diz, né, transformando esses potenciais adormecidos dentro de cada um de nós, não é, Regina? Sim, Paulo. Precisamos nos conhecer para compreender a vida e percebermos que o amor do Mestre Jesus muda nossas vidas. Quando não encontramos este amparo, muitas vezes surge um vazio desesperador, que pode levar a tantos desequilíbrios. Ponto fundamental é ressaltarmos, ouvintes, a busca por Deus, que está diretamente ligado à iluminação do ser em adoecimento depressivo. Buscamos a Deus fazendo orações, né? Deus e Jesus é a nossa resposta, é a nossa fortaleza. Pois é, as nossas doenças são frequentemente um reflexo simbólico, né, desses nossos estados internos, como a Martinha estava dizendo agora, dessa intranquilidade emocional que bloqueia o espiritual, né, e causa tanto desconforto. Isto sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que aliviem apenas temporariamente os sintomas agudos da doença, isso aí não é a solução ideal para minorar os problemas, nossos problemas, problema dos doentes, né, dentro de uma perspectiva reencarnacionista. A medicina do futuro, e a gente já consegue ver isto nos dias de hoje, ela vai ensinar os pacientes a reconhecerem, né, os fatores emocionais e energéticos sutis que podem predispor o doente a determinados estados mórbidos, não é isto? Já tem notícias da ciência, da medicina, que quando a pessoa que está doente, está adoecida, ela tem uma atitude diferente, como a gente disse aqui, ela tem uma aceitação, ela tem fé, ela começa a orar, a oração dela para com ela mesma, este auto-amor, como citamos, mas também a oração de tantos outros irmãos, amigos, filhos, pessoas do convívio desta pessoa, esse círculo de orações faz com que a pessoa comece a melhorar. E nós já citamos num outro programa aqui, inclusive cardiologistas, citando também esse tipo de ação. Pois é. Vamos então aí partir agora para as nossas considerações finais. Passo a palavra para a Martinha. Obrigada, Paulo. Amigos, o amor, ele transforma e cura. Para isso, todos nós precisamos e desejamos ser felizes, mas trazemos ainda determinados complexos de culpa. Então, comecemos a fazer uma libertação íntima,
comecemos a desejar a própria libertação, abraçando o trabalho em favor dos semelhantes, no processo de reparação desse ou daquele dano que tenhamos causado em prejuízo de alguém. Aqui eu estou falando da nossa consciência, nos conhecermos, buscarmos nos conhecer primeiramente, identificar em nós aquilo que ainda é muito forte em termos de egoísmo e que causam danos também à saúde. Vamos estudar, meus amigos, a nós mesmos, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é recurso gerador de felicidade. Devemos sim parar de lamentações, como a Regina falou há um tempinho atrás, para podermos notar que a felicidade está chamando o nosso coração para a vida. Então, a energia que eu estou perdendo muitas vezes em lamentações e reclamações, passa batido aquilo que é bom e positivo e que eu terei grande melhora. É isso, meus amigos, que possamos encontrar o amor na nossa vida e transformar todos os dias para curas e realizações. É isto aí. Realizações e todas frutos de trabalho. Porque o trabalho será sempre esse prodígio da vida, né? Criando reconforto, progresso, alegria e renovação. E se a dificuldade nos visita, devemos eleger nessas dificuldades o apoio para nos escorarmos e para surpreender essas dificuldades e seguirmos rumo à nossa libertação. Quando a névoa da tristeza nos envolver em melancolia, procurarmos o clima que melhor nos acolha, observamos-nos sob novo clarão de encorajamento e esperança. Devemos lembrar de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Vamos então, desta forma, parar, nos deter na importância das horas de hoje para a nossa evolução, para o nosso reconhecimento, para o entendimento de que precisamos nos amar, precisamos nos reconfortar com a ideia de que os tropeços são inevitáveis, são eles que nos levam, nos impulsionam à evolução. Não é isso aí, Regina? Isso aí, amigos, ouvintes. Existe sim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando todos nós para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual, como Paulo citou há pouco. Mas a outra, aquela tristeza destrutiva que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, que vai espalhando desânimo e pessimismo onde passa, essa nós devemos cuidar para não nos apegarmos a esta. Começa a fazer sombra, né? Começa a fazer então, muitas sombras. Observemos a nós mesmos a fim de nos imunizarmos contra semelhante doença da alma. Por isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir ao Pai que nos conceda a precisa coragem para salientar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz, doar alegria, segurança e consolo aos outros, aos nossos próximos, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós mesmos. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências, desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. No livro Agenda Cristã, Você Mesmo, o título, né? Você Mesmo, é do André Luiz. Essa observação eu achei interessante e gostaria de citar. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa.
o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que o seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Mas também não se esqueça igualmente de que o seu maior inimigo, o inimigo das suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante daquela sinfonia do bem que você pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, também é você mesmo. Então, amigos, a escolha é nossa e as consequências das nossas escolhas também. Pois eu estou falando, Martinha, que hoje vocês estão impossíveis. Muito bem, Regina. Alguma coisa a mais a completar, Martinha? Meu amigo, está excelente, obrigada. Está muito bom, né? Está muito bom. Ok, vamos então agora, no finalzinho então desse quarto e último bloco, vamos para o bloquinho Palavras de Luz. A Regina traz aqui um texto de Emmanuel ante o divino médico, já que falamos tanto de doenças, né? E falamos tanto da saúde, né? Vamos então ver aí o que nos traz as palavras de luz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Ante o divino médico, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões de cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo
se o doente persiste em fugir do remédio. Do livro da Esperança, Comunhão Espírita Cristã, Emmanuel. Do livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Se você deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Então, ouvintes, voltamos agora para o nosso bloco das despedidas. Esperamos, então, podermos ter levado aos ouvintes um programa substancial, informações interessantes, informações inauditas, inéditas, né, para as pessoas, mas eu percebo que muitos ouvintes sabem muito bem, viu, meninos, sobre o que nós estávamos falando. Já tem bastante cabedal. E, de qualquer forma, é um prazer a gente poder estar aqui falando do Espiritismo, falando do amor, não é isto? De Jesus. Agradeço então a todos que estiveram aqui nesta noite e convido-os para novamente, na próxima quinta-feira, nos reunir conosco. Passo a palavra para a Regina. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza no meu coração. Olha que oração, que prece, né? Paz pela paz. Maravilhosa essa canção. Quero deixar aqui o boa noite, o agradecimento a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite, a essa mensagem que foi trazida com amor para todos os nossos irmãos entre os dois mundos, e também convidá-los para que permaneçam conosco no Evangelho daqui a pouco às 21 horas, sempre colocando a sua água próximo e fazendo a sua oração com muita fé, porque esta água será fluidificada pela espiritualidade amiga. Desejo um grande abraço fraterno a todos, muita paz e muita luz. Meus amigos, um agradecimento a cada um de vocês entre os dois mundos que nos ouvem, e que possamos derramar este amor nesta terra, fazendo essa mudança em nós, e podemos então
espalhar essa paz pelo mundo, né, Regina? É verdade, Martinha. Pegou outra música, né, do Nando Vocês Cordel. hoje estão impossíveis. Um abraço, Esse é amigos. amor imenso. Amor imenso. Até a quinta-feira que vem. Até quinta-feira, então, a todos. Ficamos agora com o encerramento do programa e a prece de encerramento. Até lá, amigos. Agradecemos então, meus amigos, a nosso Deus, ao nosso Jesus, pelo seu amor misericordioso para com todos nós. Agradecemos o exemplo de Jesus, o exemplo de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos aos irmãos do plano superior espiritual que aqui estiveram conosco, nos orientando durante esta programação. E também agradecemos a todos os mentores que aqui estiveram, os nossos mentores, os mentores das nossas irmãs que aqui confraternizaram conosco para estudarmos sobre o Espiritismo e levarmos adiante essa congregação de amor, de caridade, de paz, para que todos nós, seres espirituais, possamos um dia estar mais perto de Ti, meu Pai. Agradecemos mais uma vez e encerramos. Que assim seja.